Olá, como vai? Bem-vindo à turma do 7º ano. Venha estudar conosco. Modo de vida indigenista antigo no Brasil. Índios do Brasil antes da chegada dos portugueses, cultura e sociedade. Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses em 1500. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes. Viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. Tinham contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, árvores, animais, ervas, plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso os índios respeitavam muito a natureza. Os índios viviam em tribos e tinham na figura do cacique o chefe político e administrativo. O pajé era o responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. Era ele também que cuidava da vida religiosa e dos tratamentos medicinais através da cultura com ervas, plantas e rituais religiosos. Faziam objetos artesanais com elementos da natureza, no caso cerâmica, palha, cipó, madeira, dentes de animais e etc. A religião indígena era baseada na crença em espíritos de antepassados e forças da natureza. Os índios faziam festas e cerimônias religiosas. Nessas ocasiões, realizavam danças, eles cantavam, pintavam os corpos em homenagem aos seus antepassados e aos espíritos da natureza. Os historiadores calculam que existiam de 3 a 4 milhões de índios no Brasil antes de 1500, espalhados pelos 4 cantos do país. O contato dos índios brasileiros com os portugueses foi extremamente prejudicial para os primeiros. Os índios foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos portugueses. Perderam terras e foram forçados a abandonarem sua cultura em favor da europeia. Atualmente, muitas tribos indígenas estão muito desenvolvidas. Alguns indígenas de tribos têm acesso a coisas de fora das florestas. Podem até fazer compras em cidades, por exemplo. Mas mesmo com isso, algumas tribos ainda preferem o tradicional, que é a dependência de floresta e seus deuses, suas religiões e crenças. Algumas tribos indígenas brasileiras podem ter acesso à internet também, algo que é mais difícil por eles estarem em florestas e a internet não pegar muito bem nessas regiões. Muitos índios atualmente não continuam em suas tribos, mas isso é um caso mais difícil. Podem acontecer de índios que moram na floresta decidirem morar na cidade para ter uma vida melhor, trabalho e dinheiro, para se sustentar melhor e, em muitos casos, não passar fome também. Mas isso não é muito comum. Podem acontecer em apenas parentes próximos dos índios, que digamos que sejam descendentes. Vamos dar exemplos de alguns descendentes. Muitos brasileiros atualmente podem ser descendentes de índios por sua família antepassada, que vão passando de geração em geração e continuam com sangue indígena, mas por serem mais antigos, podem não morar mais em floresta. Basicamente, essa é a vida atualmente dos indígenas. Oi, então, vamos falar um pouquinho sobre como é a política indígena de hoje no Brasil? Um dos principais objetivos da política indigenista hoje é a preservação das culturas indígenas, através da garantia de suas terras e o desenvolvimento de atividades educacionais e sanitárias. Muitas vezes essa cultura era e ainda é desrespeitada ou até mesmo atacada. Para isso, criaram a Lei 6.001 para que essa cultura continuasse viva e ativa. Essa lei foi criada no dia 19 de dezembro de 1973 pelos próprios agentes indígenas. Como que funciona essa lei? Essa lei tem a função de trazer igualdade e qualidade melhor de vida aos indígenas, mobilização política dos índios em prol de seus direitos,
Entre isso tem a assistência à saúde e educação, evangelização e tradução da Bíblia para línguas indígenas, entre outras. Contemporaneamente, portanto, existe um quadro bastante complexo no qual a política indígena oficial, formulada e executada pelo Estado, tem, em muitos dos seus aspectos, tem sido formada e implementada a partir de parcerias formais estabelecidas entre setores governamentais, organizações indígenas, organizações não governamentais e missões religiosas. Bom, como muitos devem saber, e se não sabem, eu vou dar uma explicada aqui para vocês. A comunidade indígena é sempre muito atacada. Muitas vezes as comunidades sofrem de ataques, de queimas e destruição. Existem os casos de que muitos moram entre as florestas, mas outros que são muitas vezes propositais. E os indígenas acabam sofrendo muito sobre as consequências desses atos. Então, o respeito com essa cultura deve ser valorizado e aprimorado para que todos possamos viver juntos sem ataques. Organização política indigenista do Brasil. Os povos do tronco linguístico macro-G. Eles eram divididos em funções específicas e atividades econômicas diversificadas. E as aldeias eram divididas em clãs, ou seja, cada pessoa era responsável por exercer uma ou mais atividades, como a caça, pesca, agricultura e atividade guerreira, assim diferenciando-se de cada pessoa do grupo, assim formando um clã. Já as aldeias Kaikang eram diferentes. Eles eram divididos somente em dois clãs, que eram o Kamê e o Kayuru. As pessoas do clã Kayurus só podiam se casar com pessoas do clã Caimês, assim vice-versa. Para diferenciar as pessoas de cada grupo, eram utilizadas pinturas faciais, ou seja, as pessoas do grupo Caimês tinham pinturas faciais diferentes do grupo Kayuru. Os indígenas Aruac, eles se constituíam a partir de hierarquias sociais. Os chefes da aldeia eram propagados de forma hereditária, ou seja, eram passados de geração a geração. Essas hierarquias não eram extremamente rígidas. Por que elas não eram extremamente rígidas? Porque através de novas alianças formadas, alianças familiares poderiam mudar de família, se passando para outra família da comunidade. Para esse povo, o mais importante era dividir seus bens, ou seja, uma pessoa que fabricava objetos e distribuíam na comunidade eram pessoas muito importantes, porque eles preservavam muito essa prática de dar presentes e presentear as pessoas. Então, assim, pessoas que presenteavam as outras com objetos feitos à mão, eles poderiam formar novas alianças e relações no interior da aldeia.